Então vamos sentar, né? Abra aí a sua Bíblia em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. E nós vamos começar fazendo essa pergunta: por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Então, quando é que essa carta foi escrita? Em que época essa carta foi escrita? Ela foi escrita no ano 60 depois de Cristo. Então Cristo já havia morrido, ele morreu com 33 anos e meio. E depois de uns 27 a 30 anos, veja bem, a igreja já havia crescido, muita coisa já havia acontecido. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve essa carta aos Colossenses. Agora, sempre que Paulo escrevia alguma coisa, ele nunca escreveu por escrever. Ele sabia o que a igreja estava passando, o que a igreja estava enfrentando. Então Paulo escrevia a carta para corrigir certas coisas, dar uma direção, exortar, consolar, mostrar um caminho. Porque no coração do apóstolo Paulo, ele era um defensor da verdade. Então o que ele tinha de prazer é que a igreja estivesse na verdade, não deixasse nada de errado entrar na igreja. Então, só abrindo um parênteses, assim que tem que ser o pastor. O pastor é um defensor da verdade. Não estou dizendo eu, estou dizendo o pastor em geral. Quem é que luta contra o lobo? São as ovelhas ou é o pastor? É o pastor. Quem é que luta contra o leão? Davi era pastor de ovelhas. Quando o leão vinha pegar ovelhas, quem que defendia a ovelha? As ovelhas faziam uma campanha de oração e enfrentar o leão? Não, era o pastor que saía atrás do leão para proteger a igreja. Então todo pastor tem que ser um defensor da verdade, um protetor do rebanho, porque é ele que enfrenta a luta contra o lobo e contra o urso. Como é que ele enfrenta a luta contra o lobo e o urso? Com a palavra de Deus, com a verdade. É assim que ele protege o rebanho. Como que o pastor vai defender o rebanho? Ensinando a verdade e fazendo de cada pessoa um conhecedor do evangelho. Porque aí quando o engano, a mentira vem, ele é contra essas mentiras que o pastor tem que lutar para manter o povo guardado. Agora, se o pastor só quer ter fama, ele está interessado na vida financeira, então para ele pouco importa quem vem pregar na igreja dele. Ele abre para todo mundo pregar. Se é um pregador que traz bastante dinheiro, traz bastante gente, levanta bastante oferta, para ele está bom. Ele não é um defensor da verdade. Então pouco importa se a ovelha dele vai ouvir um monte de coisa errada, vai comer um montão de coisa errada que vai lhe fazer mal. Importante, a igreja está cheia, aquele movimento, muito louvor, todo mundo delirando, aquela coisa bonita, e ele recebendo um recurso financeiro muito grande. Agora, o verdadeiro pastor não deixa qualquer um falar, não deixa qualquer um dar comida aleatoriamente para as ovelhas, porque ele é um defensor da verdade. Vocês estão entendendo isso ou não? Então a função dele é proteger a igreja, fazer a igreja andar na verdade da palavra de Deus. Nunca esqueça isso, andar na verdade da palavra de Deus. Então Paulo era esse. Paulo fundou muitas igrejas, e o que ele fazia? Ele protegia cada carta dessa que ele escreve. É uma carta de orientação, de proteção, de correção, para manter a igreja sempre alinhada com a verdade, a fé em Jesus Cristo, sempre protegida. Uma igreja bem ensinada é uma igreja protegida. Um povo bem ensinado é um povo protegido. Não vai acreditar em qualquer coisa. Agora, um povo mal ensinado, ou ensinado heresias e coisas erradas, é um povo desprotegido, porque ele crê em qualquer coisa. Também ele é atingido por qualquer coisa. Então, por que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses? O que estava acontecendo com os Colossenses? Então, o que aconteceu com os Colossenses? A igreja estava lidando com diversos tipos de heresias. O que é uma heresia? São ensinos errados,
que distorcem a palavra de Deus. Então a igreja estava lidando com muitos tipos de heresias, as falsas doutrinas. E 3 coisas que você tem que memorizar, isso que eu vou falar agora. 3 coisas, aliás, 4 coisas entraram na igreja: o asceticismo, o gnosticismo, o misticismo e o pessoal da lei que queria levar a igreja para a lei. Então, quais coisas haviam entrado na igreja? Eu vou repetir isso sempre: o asceticismo, gnosticismo, o misticismo e também aquela prática de querer voltar para a lei. Então vamos explicar antes de qualquer coisa o que é isso. O que é o asceticismo? Se concentra agora. O que é o asceticismo? O rigor ascético que nós vamos estudar da carta de Paulo aos Colossenses. Asceticismo são coisas que a igreja, as pessoas são levadas a fazer para Deus, em nome de Deus, em nome da religião, em nome da igreja, que lhe custam, que lhe trazem sofrimentos, que lhes trazem penalidades. Por exemplo, tem pessoas que pagam uma promessa e sobem uma escadaria de joelho, até esfolar o joelho, porque ela está pagando uma promessa ou está fazendo uma promessa. Isso é um tipo de asceticismo, não é? Você ficar sem comer, já falamos isso, e sempre quando eu falo de jejum, um monte de gente na internet discorda, mas o que é o jejum? Você precisa ter 3 refeições ao dia para o seu corpo ter saúde. Então, a pessoa vai fazer um jejum, porque ela acha que Deus está pedindo para ela fazer jejum. Você não encontra em nenhuma parte do Novo Testamento Deus pedindo para alguém fazer jejum. Você não vê Paulo nas 13 cartas que ele escreveu ordenando igreja, você tem que jejuar muito. Mas agora se infiltrou no meio da igreja essa coisa, desde o Velho Testamento, porque no Velho Testamento, na lei, eles tinham o hábito de jejuar. Então acha que jejuar a pessoa vai ter mais poder, Deus é obrigado a responder porque ela está jejuando sem comer. Deus é obrigado a responder porque ela está jejuando. Eu não vou entrar aqui em detalhes. Então ela pune a carne dela, ela vai passar 24 horas sem comer. Se ela trabalha um trabalho intenso, ela vai trabalhar intensamente, vai ficar fraca, vai sofrer, vai afligir a carne, porque ela acha que fazendo isso ela vai alcançar alguma coisa de Deus, Deus vai ficar contente com ela. Então isso é um tipo de asceticismo, é praticar coisas para Deus, fazer obras que me tragam punição. Lembra lá quando Eliseu, quem que fez cair fogo do céu, Elias ou Eliseu? Elias, gente, vocês não sabiam. Você viu os profetas lá de Baal, o que faziam? Eles praticavam o asceticismo para Deus responder, eles feriam a sua própria carne para Baal responder. Isso é um tipo de asceticismo. Fazer sacrifícios é asceticismo. Você vai dar todo o teu dinheiro para uma igreja que fala que é obra de Deus, vai ficar sem nada, vai voltar, vai dar tudo que tem, vai voltar a pé para casa, porque você está fazendo um sacrifício, dando o seu tudo, e vai dar o dinheiro da sua conta de água, luz, telefone, seu carro. Olha um tipo de asceticismo, isso vai lhe trazer sofrimento. Depois que você deu e a bênção, a prosperidade não veio, você fica na rua da amargura, porque você deu tudo aquilo e não veio mais nada de retorno para você. Então o que é o asceticismo? Não esqueça, toda e qualquer coisa que lhe traz sofrimento, que é uma prática religiosa, que lhe custa coisas, que lhe traz sofrimento, e que falam que se você praticar isso, você vai agradar a Deus, você vai receber uma bênção de Deus, você vai ter um benefício de Deus, mas que lhe traga sofrimento, aquele rigor, aquela disciplina, aquela coisa que te oprime. Isso é o asceticismo. Isso aí esconde a graça de Deus. Por quê? Porque tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente, através do verdadeiro sacrifício que Cristo fez na cruz. Então o que é o asceticismo? Toda e qualquer prática que me traz punição, que me traz sofrimento, que penaliza a minha carne, que me machuca, que me fere,
pode até me ferir psicologicamente, coisas que eu tenho que fazer, às vezes que me pedem na igreja, que me ferem psicologicamente. Tudo aquilo que me traz sofrimento, que eles prometem que vai agradar a Deus, que Deus vai me abençoar se eu fizer isso, isso é asceticismo. Então isso entrou na igreja dos Colossenses. O que mais entrou lá na igreja dos Colossenses? Outra coisa, o gnosticismo. Nesse sentido aqui, o que é o gnosticismo? As pessoas, elas querem sentir um Deus na carne, elas querem um Deus que mexa com elas, que descontrolem elas, que faça elas chorar bastante, né? Elas querem ter contato com algum ser sobrenatural, sentir alguma coisa sobrenatural, que mexa com elas, que desorganizem ela fica... Você pode ver isso, tem gente no meio da igreja que roda, sapateia, grita, pula. Olha o gnosticismo em ação. Quer experiências com Deus na carne, que descontrole, que apague a mente dele, que leve ele a gritar, se descontrolar. Aí você vê aquela pessoa, fica assim tremendo, ele pensa que aquilo é o grande poder do Espírito Santo. Isso é o gnosticismo. E você pode ver quem é gnóstico, toda hora ele vê coisas, sente coisas, tem visões, é o tempo todo. É o tempo todo isso na cabeça dele, ele acha que isso é de Deus, né? Buscar experiências, ele quer uma experiência que, né? De vez em quando você vai ouvir uma música pentecostal, me queima, Senhor, me queima. Ele quer ser queimado, ele quer que um fogo passe, ele quer isso, ele quer um Deus na carne. Vocês estão entendendo? Então ele se abre para qualquer manifestação que vão dizer que é o Espírito Santo. Se ele vê alguém lá que nem uma galinha, dizendo que é o Espírito Santo, opa, é isso que eu quero. Isso é o gnosticismo. Isso também entrou na igreja dos Colossenses. Está infestado na igreja, principalmente a igreja pentecostal dos dias de hoje. Eu fui pentecostal, fiz isso, posso falar com propriedade, sem medo de errar. Então você vê um monte de gente procurando transe. É o gnosticismo. Isso entrou na igreja dos Colossenses. Na igreja dos Colossenses eles prestavam até culto a anjos. Eles faziam um culto para os anjos. Nós vamos ver isso que está aqui. Está bem claro o que é o gnosticismo. É o homem que quer sentir um Deus na carne. Ele quer um Deus que descontrola, que apaga ele. Por isso que esse negócio de pôr a mão na cabeça e empurrar para trás, cair, esse negócio de paletó, o cara passa o paletó, todo mundo vai, que nem dominó, vai caindo para trás, né? Você vê o cara fica soprando no microfone, fazendo aquele barulho, é agora, né? Você vê um monte dessas manifestações, cultos que não tem raciocínio, uma baderna total, não tem ordem, não tem decência de nada. Vamos falar que aquilo é o poder, mas aquilo não é, aquilo é o gnosticismo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que entrou na igreja? O asceticismo. O que é o asceticismo? São práticas da religião que trazem sofrimento, punição, disciplina, até psicológica, que lhe traga dor, achando que Deus vai se agradar com isso. O que é o gnosticismo? Nesse sentido, as pessoas querem ter uma experiência espiritual, não importa a fonte. Elas querem um Deus que descontrole elas, que apagam elas, que elas caem, estrebucham, né? Elas querem uma coisa assim. Então por isso que eles correm atrás disso. Pode ver que a maior parte dos pastores que praticam o gnosticismo, eles atraem multidões atrás deles. E o que eles pregam não é a Bíblia. Está com a Bíblia não, prega um montão de coisa atrapalhada. Que outra coisa que entrou na igreja dos Colossenses? O misticismo. Misticismo. O que é o misticismo? É a mistura de todas as coisas. Então hoje você vê no culto um pouquinho da macumba, no culto evangélico um pouco da macumba, um pouco do catolicismo, um pouco da feitiçaria. Você vê um pouquinho de tudo, você não vê? Né? Sal grosso era usado aonde? Na macumba. Ninguém usou sal grosso na igreja, mas introduziram o tal de sal grosso, só que é sal ungido para libertar as pessoas. Onde é esse negócio de descarrego? Descarrego é uma linguagem da macumba. Mal olhado é uma linguagem da macumba. Olho gordo é uma linguagem da macumba. Mas você vê igreja evangélica que pratica isso. Pratica isso.
não é? Então você vê lá, no culto tem um pouco de macumba, um pouco de feitiçaria, um pouco de idolatria. Eles trouxeram tudo isso. Você vê cultos hoje em certas igrejas que é só isso, eles não falam nada do evangelho. É o misticismo. Então você fala assim, vou numa igreja evangélica, aí tem lá uma arruda ungida. O cara vai dar uma água ungida, um saquinho que tem um líquido que você vai tomar um banho quando chegar em casa para desencapetar você. Você é crente. Vocês estão entendendo? Né? Não é só isso não. Aquele monte de gente vem na frente, põe a mão na cabeça, sabe? Aquele monte de passe, sem, porque para mim muita coisa que põe a mão na cabeça na igreja evangélica é passe. Não é libertação, é passe. E ficam viciados nisso. Então olha o cenário, olha, presta atenção, abre os seus olhos. Você que está na internet, abre os seus olhos. Liga a televisão, você vai ver gente, põe água em cima do rádio, põe a mão na televisão. Todo mundo virou moda. No final, agora vamos beber o copo com água. Virou isso. Quem fazia esse negócio de beber copo com água? Olha, eu tenho 60 anos. Quando eu tinha uns 5 anos, tinha um padre às 6 horas da tarde no rádio. Todo mundo ligava, batia aquele sino no rádio. Bem, há 55 anos atrás. Aí vinha um padre. Ave Maria, cheio de... O que ele fazia esse padre? Ele punha o copo com água no rádio, mandava todo mundo beber. Já fazia isso há 60 anos atrás. Aí a igreja evangélica pegou esse ritual e trouxe para dentro da igreja. Olha aí o misticismo. Qualquer igreja que dá coisa orada, ungida, passa óleo em todo mundo, sal grosso, é tudo ungido, é chavinha ungida, tijolinho daquela própria ungida, é um vidrinho com sangue de Jesus ungido, é o olhinho, esse monte de coisa ungida não passa de uma feitiçaria, é uma macumba que trouxeram para dentro da igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é isso. Quem começou no evangelho e entrou nisso, acostumou com isso. Mas você não vê essas coisas na palavra de Deus. Paulo nunca ensinou essas coisas, nunca praticou essas coisas. Então você vê hoje uma grande parte da igreja desviada, mística, uma macumba, é feitiço, tudo lá dentro. Tudo lá dentro. Tudo lá dentro. Isso entrou na igreja dos Colossenses. O que mais entrou na igreja dos Colossenses? O pessoal da lei, não preciso nem falar. Pessoal da lei. Quem é o pessoal da lei? É aqueles que, para você ser abençoado, presta atenção, para Deus te libertar, para Deus fazer qualquer coisa na sua vida, eles não recorrem ao sacrifício da cruz. Eles voltam para o Velho Testamento, para as batalhas do Velho Testamento. Eles vão falar de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Eliseu. Eles vão levar a igreja para o Velho Testamento, dizer que aquilo é verdade. Eles vão embutir um judaísmo na cabeça das pessoas. E eles não entram para a nova aliança. Eles nem entendem a nova aliança. Então eles vão voltar para praticar. De onde vem esse negócio? Festa das primícias. É Novo ou Velho Testamento? Por que as igrejas fazem festa das primícias? O que é a festa das primícias? Na velha aliança, eram os primeiros frutos. Quando colhiam os primeiros frutos, eles traziam para a casa do Senhor. O que é a festa das primícias hoje? É você trazer o dinheiro. Primeira coisa que você recebeu o salário. Se você precisar de um remédio, você não pode usar o salário para comprar o remédio. Porque se a primeira coisa que você tem que fazer quando receber o salário é dar para a igreja. Você não pode pagar uma conta antes de pegar. Eles vão falar assim, você tem que pegar o dízimo do bruto. Não, você não pode pagar uma conta antes, você tem que pegar aquilo. A primeira coisa que você tem que fazer é dar na igreja. O Novo Testamento não tem nada disso. Vocês estão entendendo ou não? Quantas igrejas fazem festas das cabanas, as festas do povo judeu? E praticam toda aquela coisa lá do Velho Testamento, estão até guardando sábado, associando sábado com salvação. Também isso entrou na igreja dos Colossenses. Agora presta atenção, queridos. Uma igreja com todas essas coisas misturadas, imagine como está a cabeça das pessoas. Presta atenção. Imagine a confusão que está na cabeça das pessoas
com esse monte de coisas enfiada dentro delas, dizendo que isso é o evangelho, que isso é a palavra de Deus. Pega um crente de uma igreja assim, vê como ele é perturbado, ele não tem paz, ele não sabe em que acredita, ele tem dúvida de um monte de coisa. Repare que a cabeça dele é fácil de ser manipulada. Olha como ele é perturbado, ele vê demônio, ele não tem paz, ele só vive em guerra. A vida dele é uma guerra. Ele guerreia contra a esposa que não é crente, guerreia contra o marido que não é crente, que vê todo mundo endemoniado. Ele guerreia contra os filhos que não são crentes, porque lá nesses lugares põe na cabeça que toda a sua família que não vem para a igreja é endemoniada, são inimigos. Os vizinhos são inimigos. Conheci uma irmã que ia lá na igreja, pegava o sal grosso, subia na varanda dela e jogava no telhado do vizinho, porque ela não gostava muito do vizinho, e incutida que o vizinho tinha olho gordo para cima dela, ela jogava lá para manter o bicho amarrado lá. Pega um crente de uma igreja assim, olha como ele é perturbado, inseguro, não tem certeza de salvação, não tem paz, a alma dele é uma agitação, porque é muita coisa errada na cabeça e não traz paz no coração, não traz paz. Então o evangelho é uma coisa estreita, uma coisa aparelhada, certinha, tem um rumo, tem um caminho. O evangelho não é essa mistura de coisas. O evangelho não tem um pouquinho da macumba, um pouquinho do espiritismo, um pouquinho do catolicismo, um pouquinho da feitiçaria. Não tem isso, evangelho. O evangelho é uma coisa limpa. O culto a Deus é uma coisa pura, limpa, não tem mistura com essas coisas. A pregação do evangelho é uma coisa pura, limpa. Cristo é o centro e não tem comunhão com essas coisas. Está bem claro isso? Olha para os dias atuais, você não vê parte da igreja brasileira praticando tudo isso? Sim ou não? Você vê. Então a mesma coisa aconteceu naquele tempo. Então Paulo vai escrever essa carta para quê? Para dizer que eles estão errados, eles se abriram para coisas que não tinham que dar ouvidos. Eles estavam aceitando mestres que estavam pervertendo a fé deles no evangelho, levando eles para outros caminhos. Eles estavam tendo aquelas pessoas que nós vamos chegar lá, que só tinham visões, eram gnósticas, acreditavam em muitos poderes, e com as visões que elas tinham com a mente carnal, elas estavam controlando a vida deles com as revelações e visões que eles tinham. Lá tinha aqueles que não pode tudo, não pode, essa roupa não pode, isso não pode, não pode, é um rigor ascético para a carne. Então Paulo escreve essa carta dizendo, olha, vocês perderam o ponto central que é a fé em Cristo. Vocês deixaram essas correntes de falsas doutrinas entrarem, agora vocês perderam o ponto central, vocês estão batendo cabeça, rodando numa roda que não vai ter fim. Então é assim, ó, toda igreja, todo líder que se abre para essas coisas, nós acabamos de referir, e deixa isso entrar na igreja, vai virar um povo confuso, um povo que não tem certeza de salvação, um povo que acredita em qualquer coisa, mas só não acredita na perfeita obra da cruz. Para isso ele não tem coração para acreditar. Ele vai acreditar mais na rosa que o pastor dele diz que tem unção do que na obra da cruz. Ele vai acreditar mais naquele óleo que falaram que veio de Israel, que vão ungir a cabeça dele para ele ter trabalho, do que a vitória que Cristo teve na cruz. Ele vai acreditar mais nessa parafernália. E se torna o que? Escravo desse movimento, escravo dessa religião. Está claro isso? Então tudo isso escreveu, aliás, tudo isso, por isso que eu falo, meus irmãos, presta atenção. O líder, ele exerce um papel fundamental na igreja. Ele tem que falar a verdade. Se ele é um representante de Deus verdadeiro, ele tem que falar a verdade. Ele não tem que olhar as ovelhas como números. Ele não tem que ter interesse no dinheiro das pessoas. A igreja precisa de recursos, precisa. A igreja sobrevive sem dinheiro? Não sobrevive. Como é que vai pagar aluguel? Não tem jeito. A igreja precisa. Mas os olhos dele não podem estar voltados para aquilo que as pessoas têm. Ele tem que falar a verdade, nem que ele perca as pessoas, nem que a igreja fique vazia.
Ele tem que falar a verdade. Ele não pode deixar a política entrar na igreja. Que quando o político entra na igreja e a igreja fica devendo favor para o político, a igreja se corrompe, porque tem que pagar o favor. Se corrompe. Olha quanta gente de igrejas que foram para a política e se tornaram ladrões, se corromperam. Presta atenção. Ele não tem que vir no púlpito dele nem governador, nem ninguém fazer a cabeça do povo para votar. Não tem aliança com a política. Igreja e política são opostos, não se combinam. Então, quando a liderança é honesta, é verdadeira, quer ensinar a verdade, o povo está protegido. Não vai entrar, essas coisas vão vir, bater e recuar. Mas quando o líder, o coração dele não está na linha, ele vai se abrir, porque a igreja cresce com essas coisas. Atrai multidões. Se você começar a fazer essas coisas, começar a revelar, dar recado, apontar, revelar, de vez em quando traz alguém que diz que foi curado, você vai ver como vem gente atrás de você, meus irmãos. Vem um monte de gente que não conhece a Bíblia atrás, é que nem a turma aí atrás do Padre Cício, né? Vem atrás de você, faz milagre. Por isso, Tiago disse: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres. Por quê? Porque havemos de receber maior juízo. Esse juízo que Tiago está dizendo não é juízo para ser condenado. Você já é salvo, mas você vai ser julgado por aquilo que você ensinou. Pastor, você vai ser julgado pelo que você ensinou e deu para as ovelhas. Você vai estar diante de Cristo e você vai ter que dar conta de tudo que você ensinou. Se você só olhou para o dinheiro delas, só olhou para os ricos porque eles davam mais dízimos, pôs todos os ricos para ser os oficiais da igreja, para eles não irem embora porque eles davam mais dinheiro. Se você fez isso, você vai dar conta para Deus. Olha, ainda dá tempo de mudança. Vocês estão entendendo ou não? Então não é brincadeira. Não queira ser pastor, só quem é chamado, porque é duro. Você tem que falar a verdade. Você entende isso, querido? Sim ou não? Você falando a verdade, nem que o teu rebanho seja meia dúzia, Deus está mais contente com você do que uma igreja com 10 mil membros que não conhece o evangelho, rico e podre de rico. Pode ter certeza do que eu estou falando. Então Paulo vai escrever essa carta para dar uma limpada na mente deles, para trazê-los à sobriedade. Quando a igreja se enche dessas falsas doutrinas, eles perdem Cristo de vista. Não confiam mais que Cristo é suficiente, que Cristo é poderoso, que Ele é maior que tudo, maior que o diabo, maior que tudo. Não confia que o preço foi pago na cruz. Não confia que foi comprado pelo sangue da cruz. Não confia que tudo vem de Jesus. Tudo vem dele. Nós não precisamos de nenhum líder, de ninguém, correr atrás de ninguém. Cristo é o nosso verdadeiro líder, pastor da nossa alma, o nosso sumo sacerdote. Ele é tudo, porque a fé cristã verdadeira não crê em santo, não crê em santas. Ele só crê em Jesus Cristo. Nem no nome da igreja dele ele crê. Ele só crê na pessoa de Jesus Cristo. Só segue Jesus Cristo e nada mais. Nada mais. Você tem que... O teu coração é assim. Se você já amadureceu, não segue outras coisas. Não segue outras coisas. Agora, uma igreja que não foi ensinada, opa, quanto mais melhor. Todo mundo vai entrando, é uma bagunça, é uma mistura de doutrina, a cabeça das pessoas. Imagine uma casa, só para você entender, que tem uma criança pequena que perdeu os pais. E ela está com 4 tias. 4 tias adultas cuidando dessa criança. Uma tia fala uma coisa, outra tia fala outra, outra fala outra, outra fala outra. 4 coisas diferentes. Aí quando ela vai obedecer uma tia, a outra fala que não. Ela vem para cá, ela fala que não. Aí quando vai para lá, ela fala que não. No fim ela não consegue concluir nada, porque é 4 vozes na cabeça dela. A cabeça da criança está assim, ó. Estão entendendo? Sim ou não? Assim é uma igreja que se abriu para tudo isso. É um monte de coisa que vem ao mesmo tempo, é um monte de voz, é um monte de confusão. O crente não sabe para onde vai, não vai para cá, vai para lá, vem para cá. Uma hora está liberto, uma hora precisa de libertação, uma hora tem Espírito Santo, outra hora vai buscar o Espírito Santo. Uma hora Jesus libertou, outra hora o diabo amarrou. Ele está assim, ó. É muitas vozes para a cabeça dele, é assim. Está desprotegida.
Então vamos trabalhar, vamos centralizar Cristo. Olha, entenda, Cristo é suficiente. O que quer dizer isso? Que eu não preciso de mais nada, eu tenho fé nele. Ele é o único caminho que me leva a Deus e traz Deus a mim. Ele é a única porta que foi aberta. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o nosso suficiente Salvador. Ele é o nosso Redentor. Foi Ele que nos comprou com o seu sangue. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo é tudo, é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Ele é que me liberta. O homem não me liberta. Ele é que me liberta. Se eu tiver fé nele, de verdade, ele é o meu libertador. O resto é tudo coisa fiada. E Cristo é o centro da tua fé, é Cristo. Você que está na internet, que vai me ouvir, Cristo é o centro da tua fé? Ou você olha aí na prateleira aí da sua casa, tem a rosinha ungida, o chaveirinho da vitória, a caneta da prosperidade, tem essas coisas que você está acreditando ainda que é uma feitiçaria. Olha como é sério, essa fala não agrada as pessoas. Mas limpa, você está entendendo que limpa? Então Cristo é tudo, Ele é suficiente. Cristo não me salvou e falou assim, ó, se vira agora, hein? Anda na linha, senão o diabo vai te pegar. Não, Ele me salvou, me mantém salvo e me guarda na palma das suas mãos. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele me salvou, me guarda e me mantém salvo até o fim. Cristo não é fraco, não. Coitado do diabo, se tentar fazer alguma coisa comigo. Cristo está na minha frente. Quando eu falo assim, coitado do diabo, quem é supersticioso? Já fica pensando no demônio, né? Cristo me salvou. O que é ser salvo? Eu vou ter que começar tudo de novo. Quando eu criei em Cristo de verdade, Ele me libertou do império das trevas. Já me libertou, não preciso de libertação, Ele já me libertou. Está aí em Colossenses. Destruiu as cadeias que tinha na minha vida. Já fez isso, não vai fazer. Já fez. Tirou as prisões da minha vida, já fez. Não vai fazer. Já fez, me salvou, me selou com o Espírito Santo. Só que eu não sei essas coisas. Então eu creio em Cristo, chego na igreja, a primeira vez fui salvo que em Cristo. Agora, o que a igreja tem que fazer comigo? Vem aqui, eu vou te ensinar o que aconteceu com você. Injetar nela o evangelho para descobrir o que é o evangelho. Então, Cristo já fez, Ele já me salvou, já sou salvo nesta vida. Já fui transportado das trevas para a luz. Já fui selado com o Espírito Santo. Já fui justificado, já aconteceu. Já nasci de novo, já sou herdeiro e não tenho espírito de escravidão e demônio nenhum entra em mim. Eu sou selado com o Espírito Santo. Já aconteceu, sou salvo. Por fim, quando deixar esse corpo, vou herdar a vida eterna. Agora a pessoa vem para a igreja e não sabe disso, tem que ser ensinada passo a passo. A liderança tem que levar ela a entrar no evangelho e a viver a grandeza da salvação. Então Cristo é suficiente, ninguém mais tem poder para fazer essas coisas. A pessoa, bom, nós estamos começando agora, né? A pessoa pensa que, olha, presta atenção, pensa comigo. Meu Deus, a pessoa pega uma rosinha morta e acha que essa rosinha morta vai vencer o diabo. Olha, pare e pense. A pessoa pega um salzinho grosso, um saquinho assim, deixou lá R$500 para ter o saquinho de sal grosso. Ele acha que ele vai chegar na casa dele e jogar um salzinho. Oh, venci o diabo com o sal. Pensa. Vai tomar um banho com uma água lá de descarrego para descarregar. Primeiro que você não precisa de descarrego. Você acha que isso aí vai vencer o diabo? O único que venceu o diabo foi Jesus na cruz. O único na terra capaz de vencer o diabo foi Jesus Cristo. Ele despojou e venceu e me deu a vitória. Acabou o problema. A pessoa pensa que
com uma Rosinha ela vai vencer o diabo. A Rosinha vai secar, vai chupar todos os demônios que estão na casa dela, aí ela vai pôr na bolsa dela, vai levar a Rosinha com os demônios tudo chupado lá, grudado. Aí vai levar lá, depois o pastor vai pôr fogo na Rosinha e vai ser liberta. Cristo é o nosso libertador. Está bem claro isso? Então vamos agora pegar vários versículos da palavra de Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 16. Vamos lá, Mateus 16, onde a primeira vez aparece a palavra igreja, que eu falo aqui direto. Então, Mateus 16. Vamos ler a confissão de Pedro. Vamos lá, versículo 13. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns diziam João Batista, outros Elias, outros Jeremias, alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou eu? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a pedra. Então Jesus lhe afirmou, você é feliz, bem-aventurado quer dizer feliz, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, que é o Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a primeira vez que aparece a palavra igreja está aqui, Mateus 16. Deus dá uma revelação para Pedro, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus falou o que para ele? Sobre esta pedra, dando início a uma construção, é o fundamento. Eu vou construir a minha igreja sobre esta pedra, Cristo. E as portas do inferno não vão prevalecer contra esta pedra, contra este fundamento que é Cristo. Está bem claro isso? Então Cristo é o fundamento da igreja. Não dá para crer em outras coisas. A verdadeira fé é só Cristo. Ele é o fundamento. Ele mesmo disse, sobre esta pedra eu vou construir, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja edificada sobre esta pedra, que é o quê? Cristo. Então Cristo é o centro da igreja. Ele é o sustentador da igreja. A igreja é edificada sobre ele. Ele é o cabeça da igreja. Não tem outra coisa para nós crermos. Os discípulos, quando pregaram o evangelho, só falavam de Cristo. Pedro, quando fez o primeiro sermão, que 3.000 almas se converteram em Atos 2, ele só falou de Cristo e da cruz. Paulo só falava de Cristo, só falava de Cristo e da graça de Cristo. Pedro só falava de Cristo. João só falava do verbo que se fez carne. Cristo, Deus em forma de homem, só falava, era isso que eles pregavam. Não era outra coisa. O que menos fala hoje nas pregações da turma da televisão de sábado é de Cristo. Eles apresentam 7 passos da vitória, unção disso, unção daquilo, vigília daquilo, corrente daquilo, reunião daquilo, mas de Cristo mesmo, de verdade, está difícil ouvir. Quem é? Sobre o que Deus vai edificar, que Cristo vai edificar a sua igreja? Sobre o sal grosso, sobre o vale do sal, sobre o apóstolo que é o bom, sobre a igreja. E como nós vamos construir a fé das pessoas? Levando cada uma delas a crer só em Cristo, construir dentro delas esse fundamento, essa fé verdadeira, só levando elas a crer em Cristo, em nada mais. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre essa igreja. Vamos lá, Atos capítulo 4. Vamos lá, Atos 4. Pedro e João haviam sido presos porque eles fizeram lá um paralítico andar. E veio aquela multidão, eles estão diante do sinédrio. E no versículo 10 ele fala assim, Atos 4:10: tomai conhecimento vós, todos, povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem, olha lá o que Pedro prega, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Olha aqui a pedra de novo. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, construtores, o qual se tornou pedra angular. Agora olha que Pedro fala de Cristo, presta atenção.
E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Então o que Pedro está dizendo? Olha aí, esse Cristo, esse Jesus, ele é a pedra. Vocês que são os construtores, que tinham que estar ensinando a verdade, vocês rejeitaram ele, mas foi através do nome dele, né? O que ele diz? Olha eu errando aqui. Ele diz no versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos. Então, não há salvação. O que é salvação? Liberto do império das trevas, salvo, justificado, transportado, selados com o Espírito Santo. Não há salvação em nenhum outro. Maria não pode fazer nada. Os apóstolos de hoje que falam que são cobertura espiritual não podem fazer nada. Fátima não pode fazer nada. Cosme e Damião não pode fazer nada. O Papa, coitadinho, não pode fazer nada. Estava surgindo. Sim, quando vem o Espírito Santo. Carlos perguntou sobre Mateus 16, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Quando é que a igreja começa? A igreja começa em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado, vem morar dentro deles, e aí surge a igreja. A igreja não existia no Velho Testamento. Existia a história do povo de Deus. O Velho Testamento é judaísmo. A igreja vem existir só no Novo Testamento, após a ressurreição de Cristo. Está bem claro isso? Tudo bem, Carlos? Então, só para recapitular, ninguém pode salvar a não ser Jesus Cristo. Ninguém pode libertar a não ser Jesus Cristo. Ninguém dá vida eterna a não ser Jesus Cristo. Ninguém pode nascer de novo se não for a fé em Jesus Cristo. Todas as demais coisas que entraram na igreja é mentira, é uma farsa. Essa mistura é uma farsa. Então, Paulo está dizendo aos Colossenses: que vocês fizeram, olha lá, Colossenses, vocês permitiram que entrassem essas coisas todas. Continuando, vou ler de novo o versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Então, não existe nenhum nome dado entre os homens debaixo dos céus, o qual importa que sejamos salvos. Então a libertação, salvação, tudo vem de uma pessoa. Quem? Jesus Cristo. Por isso que eu tenho que compreender quem é Jesus cada vez mais, crer nele, segui-lo, ter revelação da grandeza dele, porque quanto mais eu vejo quem ele é, mais eu entendo a graça de Deus e mais livre. Acabou a guerra, acabou o desespero, acabou o medo, acabou a inconstância, acabou, nós estamos em paz, o Salvador vive e vive dentro de nós. É bom ser cristão, é bom conhecer a verdade, acabou o peso dessas falsas doutrinas e tudo isso é retirado. Sim ou não? Agora vamos lá, Colossenses 2, onde nós estávamos, vamos lá. Colossenses capítulo 2, vamos ver outra coisa sobre Cristo, que mais para frente nós vamos ler de novo. Vamos ler desde o versículo 6, depois nós vamos estudar essas passagens. Colossenses 2, 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Presta atenção. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Para aí. O que, pastor? Ele é o cabeça. O que é o cabeça? Autoridade máxima. Presta atenção.
Sobre quem ele é o cabeça? Sobre todo principado e potestade. Então Cristo é a autoridade máxima sobre todos os seres celestiais, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Se tratando das regiões celestiais, ele é o cabeça, ele é a autoridade máxima, está acima de tudo. Cristo também é a autoridade máxima sobre toda a potestade maligna. Cristo tem autoridade máxima sobre demônios, sobre diabos, sobre lá o que for. Ele é o cabeça. Vocês estão entendendo ou não? O cabeça é que controla o corpo todo. Eu estou falando aqui, mas tudo está partindo daqui. Eu estou levantando a mão para te explicar e segurando o microfone, mas o meu cérebro está dando as ordens minuciosamente para os meus dedos se mexerem. Ele governa todo o corpo. Então Cristo é o cabeça, é a autoridade máxima. Porque a turma vê assim: o diabo tem 50% de força e Jesus tem 50% de força. Então são duas forças iguais que estão na guerra e o crente está no meio. Uma hora o diabo vence Jesus, outra hora Jesus vence o diabo. Uma hora o diabo cria uma estratégia e vence Jesus, e o crente está massacrado no meio dos dois. O poder do diabo é zero à esquerda, perto do poder de Jesus. Entende? O diabo não tem poder de nada. Jesus é o cabeça, é o controlador, o administrador, o maior de todos, o grande, o poderoso. Será que você acredita nisso? Ou foi incutido aquele medo? O demônio, a igreja que só prega demônio, todo culto é demônio, cuidado, ameaça, macumba, mandinga. O crente entra, sai de lá atormentado, vendo o demônio até no Uber, no motorista do Uber. Parou lá o Uber, acho que isso aí é endemoniado, a cara dele não pega não. Ele sai assim da igreja. A esposa sai assim da igreja, ela sai da igreja, demônio, macumba. Aí quando ela vê o marido, o que ela ouviu o pastor falar? Teu marido não vem na igreja, tem um encosto nele. Ela vai ver o marido vai olhar até com alegria, está amarrado. Vai fazer isso, vai acabar com a vida dela. Jesus é maior que tudo. Eu não estou crendo num Deus pequenininho, insignificante, que tem 50% do poder e o diabo 50% igual a ele. Eu estou crendo num Cristo que tem 100% do poder e acabou. Acabou. Quando você passa a crer em Cristo, como está escrito aqui, vê-lo assim, acabou o problema. Você não precisa sair de casa, ai Deus me guarda, me livra, né? Ai vai pegar uma estrada, Deus me livra, livra do mal, orar querendo Davi, livra do homem sanguinário, livra do mal, livra aquele medo, aquela coisa que ele tinha nos Salmos. Você não vai sair assim da sua casa, não vai ter na tua carteira lá uma coisinha ungida de proteção. Não precisa. Antigamente era o santinho. O que é agora uma chavinha ungida de proteção? Não precisa. O Todo-Poderoso está com a gente, é o nosso Salvador, Ele é o cabeça de toda autoridade. De toda autoridade. Então, eles perderam isso de vista, eles perderam a fé nisso. Foram envolvidos pelas falsas doutrinas. Continuando. Agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu li, o que eu li para vocês? Colossenses 2. Sim, Colossenses 2, 10, foi isso. Agora vamos lá, Efésios 5, 23, volta um pouquinho. Efésios 5, 23. Esse capítulo aqui do 22 em diante está dizendo sobre marido e mulher, a posição de cada um. Mas no versículo 23, Paulo fala assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Ele apresenta o quê? Cristo sendo cabeça da igreja, a autoridade máxima da igreja. E Ele mesmo é o Salvador do corpo. O que Ele salvou não pode ser mais tocado.
O que Ele salvou está salvo, não pode mais deixar de ser salvo. Ele é o salvador do corpo da igreja. Está bem claro isso na sua mente? Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Vamos ver outro texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Então, o que Paulo fala aqui? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele, porém, veja cada um como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é? Jesus Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Ele, como um construtor, ele lançou um fundamento verdadeiro na igreja. Qual é o fundamento da fé da igreja? Ele fala, ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode alterar isso, ninguém pode perverter isso, ninguém pode dizer que não é assim, é assim. E qual é o verdadeiro fundamento? Olha lá o versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o fundamento da fé da igreja. Nada mais. Nada mais. Sem te dizer, mas esse monte de santo da igreja católica só serve para eles, mas para ninguém. Porque nenhum desses faz nada. São Judas não faz nada. Eu sei que eles vão me ouvir ficar bravo comigo, não tem problema. Maria também, que eles falam que foi mãe de Deus, que ela não morreu e ela foi assunta ao céu viva, não pode fazer nada. Ela não é o fundamento da igreja, ela não é o único caminho, ela não é a verdade. Não pode ser alterado isso. Isso não pode ser mudado. Você quer ver uma igreja, se ela é boa ou não? Não olha se ela tem grandes bandas de louvores. Não olha se falam muito em línguas. O apóstolo aparece lá, desce de helicóptero, aparece lá que nem um semideus. Quantos CDs e músicas elas têm gravados? Não, você quer ver se uma igreja é boa ou não? Olha no que eles ensinam, o que eles pregam. Olha se o que eles pregam é Cristo como fundamento. Porque se não é, pode ter 10 mil pessoas, não é uma igreja boa, vão pregar uma falsa fé, vão levar você para o Velho Testamento e fazer você comprar a mesa usar, para pendurar na porta, para atrair prosperidade, para te dar sorte. Em vez de você pôr lá como é que é um elefante com o bumbum ao contrário, né? Ou a ferradura para atrair sorte, você vai pôr um símbolo do Velho Testamento, uma mesa a usar para te dar sorte. Só que para você ter essa mesa é uma oferta de R$1.000 que eles cobram. Só isso. Ele é o fundamento, meus irmãos. Cristo é o fundamento. Como é que eu faço isso entrar dentro de vocês? Não tenho poder. Mas nós estamos agarrados nele, crendo nele. Em nada mais. E até o fim da vida. Paulo dizia assim: santificai a Cristo no vosso coração. O que é santificar a Cristo no coração? Santificar é separar. Significa que no meu coração, no teu coração, nós só cremos em Cristo e em nada mais. Está santificado, não entra mais nada aqui. Absolutamente nada. Você tem essa fé dentro de você? Sim ou não? Só mais um pouquinho? Já está dando tempo? Vamos lá, você está na primeira carta de Paulo aos Coríntios? Vamos lá, nessa primeira carta no capítulo 2, aí quase na mesma página aí. Versículo 1 a 5, presta atenção para você entender o que o apóstolo pregava. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação
não consistir em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, quando Paulo foi ter com os coríntios, ele não usou ostentação de linguagem, sutilezas de linguagem. O que é uma ostentação de linguagem, uma linguagem sutil? O líder quer levar a igreja a fazer uma coisa que ele quer que seja feita. Então ele apresenta um linguajar: olha, meus irmãos, eu estava orando, é sempre assim. Ou então eu subi no monte, ou então Deus me falou. Primeiro começa aquela coisa religiosa para ele poder ter a atenção das pessoas e fazer entender que o que ele está dizendo não veio dele. Foi Deus que revelou, foi Deus que falou, foi Deus que mostrou. Então é uma orientação e uma ordem de Deus que tem que ser feita. Começa aí a linguagem persuasiva. Aí ele cria um mecanismo. O que eu vou mostrar aqui? Uma florzinha, vai, como sempre. Aí ele tira uma florzinha e fala: sabe que eu estava orando e Deus mandou eu comprar não sei quantas dúzias dessa rosinha aqui e consagrar todas elas. Deus me falou isso. E elas vão ser portadoras de grande bênção. Olha a linguagem persuasiva. Primeiro eu ouvi de Deus, Deus me revelou, Deus me mostrou, estou trazendo a mensagem que vem de Deus. Aí a segunda eu mostro o meu interesse sutilmente. Então eu levo a pessoa a crer nisso, dizendo que é orientação de Deus, é estratégia de Deus. Aproveito, tiro uma oferta boa em cima disso. Vocês estão vendo que é uma sutileza? Eu crio um mecanismo aqui de palavras para levar você a crer em alguma coisa. E você fazer o que eu quero que você faça. Então Paulo, o que Paulo está dizendo? Quando ele foi aos Coríntios, ele não usou ostentação de linguagem. Ele não usou essas técnicas de fala. Ele não usou mecanismos sutis para induzir os coríntios a alguma coisa. O que ele fala? Olha, não fiz com ostentação de linguagem, porque decidi nada saber entre vós, senão o que? Cristo crucificado. Então Paulo não usou nenhuma técnica, não usou nada para induzir os coríntios a nada. Ele só usou Cristo crucificado. Para quê? Olha o que Paulo fala. Paulo está lá, versículo 3, Paulo estava fraco, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse aonde? No poder de Deus. O que é a fé apoiada no poder de Deus? É apoiada no Cristo crucificado. Então Paulo não usou técnica de linguagem, ilustraçãozinha, linguagem cheia de filosofia para atrair as pessoas, porque ele sabia que se ele usasse isso, a fé dos coríntios não se apoiaria no poder de Deus, se apoiaria em sabedoria humana. Então está cheio de gente cuja fé é apoiada em sabedoria humana, nas sutilezas, nas filosofias da liderança, não no Evangelho. Está bem claro isso? Vamos lá, volta para o capítulo 3, versículo 11. Não é isso não. É capítulo 1, desculpe. Capítulo 1, versículo 18, que nós falamos sempre aqui. 1 Coríntios 1, 18. Versículo 18, olha lá. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? Ela é poder de Deus. Então o que é a palavra da cruz? É o Cristo crucificado, é o fundamento da igreja, é o cabeça que tem toda a autoridade, é tudo que vem da cruz, não é sutilezas de palavras. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para que as pessoas que são salvas, elas descobriram que tudo que foi feito na cruz é o poder de Deus, aquilo é o poder de Deus. Aí ele diz: pois está escrito, destruirei as sabedorias dos sábios, aniquilarei a inteligência dos entendidos. Por que ele fala sabedoria dos sábios e inteligência?
Ele está dizendo que o homem usa muito a mente, cria muitas sutilezas no Evangelho, cria muita coisa, inventa muita coisa que a sua sabedoria prega essas coisas, não leva a pessoa a crer de verdade no fundamento que é Cristo. Deus vai destruir tudo isso, essa sabedoria humana não serve para nada. Olha, ele continua dizendo, onde está o sábio? Onde está o escriba, o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ele está dizendo que a sabedoria do mundo, essas sutilezas do mundo, essas filosofias do mundo, é loucura diante da sabedoria de Deus. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós, olha lá, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo. O que Cristo é? Presta atenção, poder de Deus e... Então, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo crucificado é o poder para a salvação. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Então, em cima de tudo isso é que a pessoa vai começar a aprender o Evangelho. Aprender o Evangelho. Aprender o Evangelho. Só mais um pouquinho, o último versículo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá para o finalzinho. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Versículo 5. Versículo que lemos muito. Leia e entenda isso. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, o homem. Então há um só Deus. E um só mediador. O que é mediador? É o que liga o homem a Deus, que faz a mediação e traz Deus ao homem. Nada mais nessa terra pode ser um mediador entre Deus e os homens. As coisas oradas que eles falam que tem Deus não são mediadores, é falso, é mentira. Então, não existe, vou ler de novo, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador? Jesus Cristo? Homem. Então, só tem um meio de eu me chegar a Deus, é Jesus Cristo. E Deus não vem a mim por outros caminhos, Ele vem também através de Cristo. Então não tem saída, não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Então o que aconteceu com os colossenses? Eles permitiram que entrassem lá as filosofias, o misticismo, o gnosticismo, o asceticismo, as coisas da lei. O que aconteceu com eles? Eles foram se envolvendo com tudo isso. Eles perderam o ponto principal da fé. Qual era? A fé na obra perfeita, no Cristo crucificado. E quando a igreja perde esse ponto, ela se abre para uma avalanche de falsas doutrinas, de heresias, de misticismos. E qual a consequência? A pessoa não tem o fundamento firme no coração dela, vai correr toda essa crendice. Tá bom, meus irmãos? Então esse foi o começo dos estudos. Vamos terminar por aqui. Terça-feira que vem às 20 horas vamos dar continuidade. Fala assim, amém.